Olá, tudo bem? Eu me chamo Vilmar e eu estou aqui para mostrar meu projeto, que ele é análise de modelos de chuva-vazão para previsão de vazão fluente. Foi realizado com o professor Wilson de Aguiar Beninca, dentro do curso de Engenharia de Energia. Fazendo agora, então, um resumo, primeiramente, dele, a gente basicamente queria entender como as interações e algumas possíveis correlações entre a relação de precipitação e vazão, a gente conseguiria fazer algumas previsões em relação a vazões de rios, principalmente devido à falta escassez de dados e estações de medição. E a partir disso a gente usou alguns modelos de aprendizado de máquina para a gente conseguir fazer isso e a gente chegou a uns resultados interessantes. Introduzindo, então, a gente tem as fontes renováveis do Brasil e no mundo como um grande expoente, e no Brasil a gente tem uma importância histórica aí das fontes hídricas, ela é uma realidade muito grande da nossa matriz elétrica e também energética, pois a gente foi estruturado desde sempre em cima da fonte hídrica, nós temos enormes potenciais hidroenergéticos, e mais onde eles se encontram, né? Muitos deles hoje estão encontrados em planícies, os potenciais que a gente não está usando ainda. Então, aqui no Paraná, a gente tem quase todos os potenciais sendo bem utilizados. Então, de ponta a ponta do estado, a gente tem usinas hidrelétricas, mas a gente chega em problemas ambientais, porque em grandes planícies a gente precisaria alagar grandes áreas. Então, seria ideal a gente usar pequenos potenciais, mas para a gente usar pequenos potenciais, a gente necessita de dados históricos. E aí a gente chega num problema que não somente esses pequenos rios, essas pequenas bacias possuem dados históricos e como que a gente pode prever a vazão. Sabendo disso, a gente tem um número muito discrepante em relação a estações pluviométricas de chuva contra estações pluviométricas de vazão. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor, sabendo que a gente tem mais dados de chuva. Falando um pouco de revisão de literatura, a gente utilizou modelos de aprendizado de máquina, que basicamente é uma subdivisão dentro da inteligência artificial, que a gente então ensina a máquina a fazer modelos a partir de algoritmos e em cima disso ela consegue prever valores para a gente. Aqui a gente tem alguns tipos de aprendizado de máquina, os aprendizados supervisionados, que são as regressões que aqui a gente usou, tem também outros tipos de aprendizados. E aqui tem dois pontos, a gente usou uma regressão linear e árvore de decisão. Regressão linear é um método estatístico claro, que é um dos tipos de aprendizado de máquina, e a árvore de decisão, ela encontra em nós, e a partir desses nós ela vai tomando algumas decisões em cima desse algoritmo, ele consegue simplificar problemas complexos que a gente fez? A gente pegou dados do ANA, da Agência Nacional das Águas, do Rio Piqueirinho, uma estação perto de Palotina, 72 a 2010. Os dados foram tratados em Excel e depois os modelos foram utilizados em Python usando modelos já conhecidos, métodos já conhecidos dentro da biblioteca do scikit-learn. E aqui a gente tem um recorde de como ficou nossa base de dados. Então, se a gente for ver aqui em relação aos dados, o que, que a gente tem algumas variáveis como dia, ano, mês, dia da semana, quantidade de precipitação, e a gente usou esses valores para conseguir prever a quantidade de vazão em cima das regressões. Se a gente vai ver em resultados, a gente usou então regressão linear, uma árvore de decisão e run-off forest, outro tipo de árvore de decisão. A gente teve valores interessantes apenas para random forest e para árvore de decisão. A regressão linear não foi tão interessante para o caso. E a gente não usou dentro da regressão linear valores de dia de semana, apenas os outros valores. E para árvore de decisão em random forest, a gente tirou, para chegar nesses valores aqui bem altos, 0,78 e 0,66, a gente tirou os valores de dia da semana e também de precipitação. Então, no final, a gente teve uma análise de série temporal quase. O que foi interessante, porque a gente não tinha ainda trabalhos falando meramente de análise em séries temporais, colocar essas metodologias, o que abriu um horizonte para pensar em diversas metodologias alternativas para estudar esses tipos de previsão de potencial. Aqui a gente tem um gráfico de dispersão aí do Randall Forest, que foi o melhor R quadrado que a gente conseguiu. Então, concluindo, a gente chegou em valores interessantes para previsão, para entender um pouco de previsão de vazão, não necessariamente usando os dados de precipitação. No entanto, a gente chegou em outras problemáticas, que é usar, então, séries temporais de fato para conseguir prever isso. Isso pode ajudar nas disciplinas de energia hidrelétrica que a gente tem no curso de engenharia de energia, com métodos alternativos para a gente conseguir fazer a previsão de vazão de bacias hidrográficas.